Olá, pessoas lindas! Já estamos usando o nosso Lenormand Raízes da Cura no nosso atendimento aqui no Espaço Holístico Renata Cunha. E eu trouxe para vocês um caso atendido para que vocês pudessem entender como que funciona usar o oráculo terapêutico na avaliação. É claro que a gente pode usar, eu uso muito o oráculo sistêmico quando o cliente acaba todo o tratamento e ele vai embora com uma mensagem. Mas quando a gente trabalha na avaliação, durante a avaliação, a gente utiliza essa mandala de 3 cartas para entender o que está acontecendo, qual é o bloqueio, o que está dificultando o entendimento, se for o entendimento, claro, e o que a pessoa pode fazer, como ela pode participar do seu autocuidado. Claro que o oráculo ele pode ir se desdobrando e virar uma grande conversa, mas na avaliação a gente trabalha ali usando as 3 cartas, né? A mandala de 3 cartas. E esse cliente querido que eu vou contar para vocês como que foi esse atendimento usando o nosso Lenormand Raízes da Cura. Esse cliente querido, ele chegou até aqui com um quadro de dor crônica no ombro e um pedido médico de acupuntura. E essa avaliação, gente, não é para validar o diagnóstico médico, nada disso. Não é para interferir, né, no tratamento, não. É para complementar. Então, a gente faz uma avaliação para entender qual é o melhor tratamento que esse cliente querido pode fazer. Ele chegou aqui com um pedido de acupuntura e para entender quais os meridianos eu vou usar, o que eu vou pontuar, eu preciso saber fazer uma avaliação. E a gente faz uma avaliação, né, voltada ali para a medicina chinesa, mas também a gente precisa entender quem é esse cliente que chegou aqui com dor crônica, com pedido de acupuntura. E a avaliação, gente, ela acontece por este motivo, tá? Não é para validar, não é para suspender, interromper nada. Vai continuar fazendo os medicamentos que já está usando, tudo isso vai continuar com a avaliação médica, e é o médico quem suspende o tratamento, né? Quem interrompe ou quem muda, não sou eu. Para quem não me conhece, para ficar claro porque eu estou falando isso, gente, eu sou enfermeira, sou terapeuta holística, minha especialização é em dor e inflamação. Hoje eu sou pós-graduanda em reumatologia interdisciplinar, então o meu olhar é voltado para integrar e não para substituir. Então eu não faço nenhum diagnóstico, tá? E esse cliente querido, ele chegou até aqui com essa dor crônica, o seu exame só mostrava uma inflamação crônica, mas em tratamento com um fisioterapeuta, e durante a conversa eu identifiquei alguns diagnósticos de enfermagem, porque toda enfermeira que se preza usa o diagnóstico de enfermagem, né, gente? Então, eu identifiquei ali uma ansiedade relacionada com crises situacionais, uma baixa autoestima, um déficit de conhecimento, uma desesperança e uma mobilidade prejudicada. Mas espera aí, se ele faz fisioterapia e ele ainda tem uma mobilidade prejudicada, aí tem um medo, né? Ali tem um medo. E o medo acontece pelo quê? Pelo déficit de conhecimento. Então, a gente precisa conversar, mostrar melhor, trazer melhor, da melhor forma, o entendimento. Mas calma aí, por que ele tem um déficit de entendimento? É onde? É no seu quadro clínico ou é no processo de participação ativa? Porque se ele faz atendimento também, ele tem, né, o acompanhamento médico e do fisioterapeuta, esse déficit de conhecimento, ele não deveria estar muito ali. Então tem algo que não está coerente. E aí a gente começa a entender ali um bloqueio. Tem um bloqueio.
Então eu preciso desbloquear esse cliente, senão ele vai escutar, mas não vai ouvir. E aí ele vai começar a se confundir. Então eu fiz uma prescrição de enfermagem para que esse cliente querido pudesse dar continuidade no seu tratamento em casa. E eu utilizei o oráculo terapêutico, o nosso Lenormand de Raízes da Cura, para que a gente pudesse desbloquear ali esse entendimento. O que está acontecendo com esse cliente querido, né? O que ele não está querendo ouvir, ou o que está impedindo que ele ouça, que está potencializando esse medo, com que ele não esteja se recuperando dos movimentos, já que ele faz fisioterapia. Então a gente entende que é 50% do terapeuta, dos profissionais, mas é 50% do nosso cliente querido, né? E aí eu utilizei o Lenormand, Raízes da Cura, para trazer esse entendimento, para que ele pudesse ouvir a sua alma, ouvir o espiritual, porque estava faltando esse entendimento. Ouvir a própria alma, o que a alma está querendo dizer, o que está acontecendo que você não está respondendo a nenhum estímulo. Então, qual era a origem do bloqueio, né? Veio a carta O Homem, a carta 28 do Lenormand, e essa carta ela mostrava que esse cliente querido, ele era uma pessoa provedora, que estava carregando tudo sozinho, carregando tudo nas costas, uma energia yang muito presente. Então a gente sabe que tem um excesso ali de energia yang. E ele estava resolvendo tudo, carregando tudo nas costas. Essa carta também fala do Ás de Copas. E o Ás de Copas, ele revela pra gente o início de um movimento emocional, chamando a atenção para as atitudes que essa pessoa estava tendo. Então ele estava começando a entender a sua sobrecarga. Mas o que dificultava, o que estava dificultando esse entendimento? E aí nós recebemos do espiritual a carta Torre, e é a carta que fala, né, a carta 19, ela fala da falta de clareza, falta de organização interior, uma mente sobrecarregada de muitos problemas, querendo resolver tudo ao mesmo tempo. E esse pensar tudo ao mesmo tempo, isso faz com que as pessoas se desorganizem, né? Tentando encontrar respostas para todas as possibilidades e não conseguindo ali estabelecer prioridades. Uma rigidez mental, um excesso de racionalização. E aí ele começou a entender a sua tensão, o seu peso, né, o seu excesso. E como a gente fala de ombro, a gente está falando de movimento, de fazer, de criar, né, de acontecer. E era verdadeiramente isso que estava acontecendo. E agora, como que ele pode contribuir com o seu autocuidado? Então, a gente recebeu a carta da Lua, a carta ali 32, né? A carta da Lua, que fala sobre respeitar o círculo circadiano, promover descanso físico e mental, a necessidade de entender os movimentos e as dificuldades, aceitando cada processo, um de cada vez, entendendo que é necessário, tendo calma para resolver. E quando a gente conversou sobre isso, a gente entendeu que ele precisava mesmo de uma acupuntura emocional. A gente precisava trabalhar ali a atração cíclica, o ciclo circadiano, né, como traz a lua. A terapia da fáscia fala muito sobre isso, né? Somos seres vibracionais que respondemos ciclicamente. Então é um movimento cíclico, não adianta você querer fazer correndo que não vai ter resultado. E a gente viu da necessidade da atração cíclica, um programa de reorganização interior que temos na nossa plataforma de ensino e também ali um acompanhamento com psicólogo, né? A gente tem a psicóloga Tamires, eu vou deixar o número dela para vocês, porque ela trabalha agora associada ao Espaço Holístico Renata Cunha. Um beijo no coração da nossa querida Tamires.
E é assim que a gente trabalha o oráculo, olhando, entendendo, despertando a consciência para que essa pessoa querida se conecte com a sua alma e comece a participar agora de forma consciente, com entendimento, sem culpa, sem julgamento, sem crítica, apenas entender aonde está e como pode sair. E aí a gente tem aqui no Espaço Holístico Renata Cunha várias terapias que podem se associar, porque uma está dentro da outra, né? Uma contém a outra, para que a pessoa possa se reorganizar e começar a caminhar com mais leveza, com mais sutileza, porque não é porque você tem idade, não é porque você tem um diagnóstico que você precisa sofrer. Já entendemos isso aqui no Espaço Holístico e trabalhamos para que todo mundo entenda e desenvolva esse processo de cuidado. Se você quiser saber de mais alguma coisa, quiser vir conhecer o nosso espaço, venha, agenda o seu horário e venha nos conhecer.